Como é que eu posso render mais em casa? Como é que eu posso ser mais produtivo? Como é que eu posso fazer com que as tarefas que eu tenho para fazer em casa sejam realmente feitas e evitar a procrastinação? Hoje vamos falar sobre isto no vídeo, mas antes de mais, bem-vindo à Superação, bem-vindo ao canal dos empreendedores, bem-vindo ao canal que procura que tu sejas a tua melhor versão e que procura que sejas cada vez melhor pessoa. Hoje vamos falar sobre produtividade em casa. Quando tu estás em casa, há imensas distrações, há imensas coisas que te podem tirar o foco. E é nisso que eu te quero ajudar. Hoje eu quero te ajudar a que tu sejas mais produtivo e que as tarefas que são realmente importantes sejam feitas. Primeiro que tudo, nós temos que ver qual é o nosso ambiente de trabalho. Como é que tu te organizas em casa? Qual é o sítio que é para trabalhar? Qual é o sítio que é para descansar? E qual é o sítio que é para eu me divertir? Separar a casa ou os nossos locais por estas secções. E sobretudo separar qual é o teu local de trabalho, o teu local de produtividade, o local onde tu vais produzir mais. E deixar esse local cada vez melhor, que é isso que nós procuramos aqui neste canal, mas deixar esse local cada vez melhor e cada vez mais produtivo e que te faça a ti cada vez melhor pessoa. Então esse local tem que ser um local para um ganhador se sentar, para alguém que realmente quer ter sucesso, era naquela cadeira que se ia sentar. Uma vez nós temos o local próprio para nós, vamos começar agora a ver quais são as nossas tarefas. Isto é importantíssimo. Tu não te podes só sentar e começar a fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Isso não te leva a lado nenhum, só te vai levar à procrastinação e só vai levar a que no final do dia tu não tenhas produzido nada. Se tu não produzires nada, vais te desmotivar e vais querer deixar de trabalhar em casa ou vais achar que afinal isto já não é tão bom. Então, para evitar isso, nós temos que fazer uma lista de tarefas. Senta-te, ganha esses minutos e escreve todas as tarefas que tu tens para esse dia numa folha de papel. Muito bem, agora temos como 5 a 10 tarefas para o dia. Okay? Pegas nessas tarefas todas e vais priorizar, vais ver quais é que são as mais importantes. Ah, Nuno, mas quais é que são as mais importantes? As mais importantes são as que vão fazer a real diferença no teu negócio, no teu projeto, na tua empresa. Naquela tarefa que tu queres terminar. O que é o mais importante? O que é que vai fazer com que tu notes diferença no teu negócio? O que é que vai fazer com que tu tires mais proveito dessa tarde? Qual é a principal coisa que tu tens que acabar no matter what? Ou não interessa o quê? Então essa tarefa tem que ser a primeira. Mesmo que não tenhas muita vontade de fazer. Porque, e atenção a isto, aquilo que nós temos menos vontade de fazer deve ser aquilo que nós fazemos em primeiro lugar. Porque depois tu já vais ter menos energia para as tarefas seguintes. E quanto menos energia, menos possibilidades tu tens de concretizar a tarefa. É isto que acontece, por exemplo, quando nós deixamos o ginásio para as 8 da noite. Que já temos pouca energia e realmente chegamos ao final do dia e não apetece quase nada e é preciso ser um verdadeiro gladiador para ir para o ginásio às 8 da noite. Mas se tu consegues, parabéns. Eu também já treinei essa hora, agora treino um bocadinho mais cedo. Voltando ao assunto da produtividade. Portanto, temos aqui então um conjunto de tarefas grande. Priorizamos e deixamos 3 ou 4 tarefas que são as mais importantes que têm que ficar concluídas hoje. E a partir daqui podemos começar a trabalhar. Vamos então com a primeira tarefa e vamos eliminando. Quando fazemos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Okay? E isto durante o teu dia. Coisas que eu te aconselho. Cuidado com as tarefas onde tu costumas procrastinar. Por exemplo, enviar e-mails. Nós procrastinamos imenso a enviar e-mails, a receber, depois tem caixa de rascunhos, depois tem os enviados. Então, por exemplo, os e-mails, os contactos, as vendas, pode ser uma coisa que tu tens de deixar para o fim, porque até é uma coisa que tu podes fazer, por exemplo, depois de jantar ou enquanto estás a fazer outra coisa. Essas coisas normalmente nós perdemos muito tempo e perdemos tempo nisso e já não temos tempo para fazer aquilo que era mesmo importante para o negócio, que pode ser, por exemplo, contactar aquele cliente tão importante, ou deixar o meu produto pronto, ou perceber qual é a próxima fase para a minha empresa. Uma das tuas tarefas pode também ser planeamento. Podes também estar nesta altura, que é a altura do Covid-19, a planear e a preparar-te para o que aí vem, porque a próxima década vai ser de quem se preparou agora nesta altura, ou em qualquer uma delas. Essa década é dessas pessoas e é das pessoas que se estão a preparar melhor e das pessoas que se estão a deixar mais prontas para o sucesso. Uma vez temos tudo pronto, o que é que entra aqui também que pode ser um obstáculo é as distrações. Tu convém teres uma sala onde ninguém te distraia, isso é o preferível. Se não,
o teu próprio estado vai influenciar com que as pessoas não distraiam. Tenta estar sério, concentrado, e as pessoas vão perceber que não é para te incomodar. Se elas ainda assim te incomodarem, tens que as educar, e tens que as educar que tu estás ali num momento de produtividade e que ali não é para ninguém te interromper e que é para tu produzires ao máximo. Uma coisa importante também quando tu queres trabalhar em casa é desencadear os comportamentos. É que um comportamento venha seguido do outro. Por exemplo, quando acabas de almoçar, se tu tiveres o comportamento de acabo de almoçar e vou dormir, é esse hábito que tu vais despertar. Mas se tu desencadeares o hábito de acabei de almoçar e pego no caderno e escrevo, por exemplo, quais são as coisas que eu tenho que fazer, esse já é um desencadeamento mais positivo e que te vai levar a criar o teu hábito. Ou seja, é bom tu criares um encadeamento nas ações e nos hábitos que tu tens. Quando vais ao ginásio, por exemplo, se o teu ginásio for perto do teu trabalho, tu consegues passar no ginásio e fazer o treino e ir para o teu trabalho. Ou seja, eu vou treinar antes de ir trabalhar. Isto é um encadeamento do hábito. Isto ajuda-te a motivar-te mais e estar mais motivado. E mesmo nos dias em que não te apetece tanto, ajuda-te a fazer o teu hábito e ainda assim seres efetivo e a ação supera a perfeição e tu consegues concluir o teu hábito. Uma coisa importante também tu perceberes é que os hábitos são como uma prova de resistência. Ao início tu vais ter mais fadiga, e com o passar do tempo tu vais ganhando mais capacidade de aguentar, fazer mais coisas e capacidade de estar mais concentrado. Portanto, é como quando eu começo a correr, no início fico mais cansado, mas depois com o passar do tempo aguento mais corrida e aguento mais tempo a correr. Assim é, na produtividade em casa, tu com o tempo vais ficar melhor e também é isso que nós procuramos aqui no canal. Outra coisa é tu teres uma recompensa para aquilo que tu estás a fazer. Uma recompensa por tu atingires. Uma recompensa por tu teres concluído aquele determinado trabalho. Isso também é importantíssimo para tu te manteres motivado e te manteres ativo em casa. Estes foram os conselhos para ti, os conselhos para tu te manteres a performar mais em casa, para tu te manteres ativo e te seres super produtivo em casa. Mas já sabes, a tua atitude aqui é que manda. Tu é que és a pessoa que vai decidir quando é que tu és eficaz ou não e se tu estás motivado ou não. E lembra-te, nos dias difíceis é que nós mostramos quem somos e é que nós fazemos a diferença. Então se gostaste do vídeo, deixa a tua opinião nos comentários, carrega no botão do gosto, partilha com os teus amigos, vamos fazer esta comunidade de empreendedores crescer e vamos rumo à superação, vamos rumo à nossa melhor versão. Até à próxima!